prezado aluno, prezada aluna. Você já me conhece, mas não custa relembrar. Eu sou a professora Nicole e estou aqui hoje para nós encerrarmos a nossa disciplina de Tecnologia das Construções 1. O que é uma tristeza para uns e uma alegria para outros. Para mim, como professora, é uma tristeza, porque eu acho essa disciplina muito interessante, muito legal e de fato, ela é muito prática. Então, muito dos conceitos que vocês aprenderam na disciplina e também das práticas que vocês executaram, vocês vão trabalhar aí na sua futura profissão. Então, eu espero que você tenha aproveitado essa disciplina ao máximo, ok? Hoje nós vamos trabalhar sobre a alocação de obras na prática. Ao longo da nossa disciplina, nós já vimos diversos conceitos importantes e também trabalhamos nas aulas práticas sobre orçamento, canteiro de obra e projeto de locação. E hoje, então, nós vamos encerrar a nossa disciplina com chave de ouro, eu acredito, tratando, então, sobre a alocação de obras na prática. Então, você vai para o campo para locar uma obra. Isso é muito interessante, não é mesmo? Por quê? Porque o engenheiro civil, ele precisa saber, ele precisa conhecer quais são as dificuldades que acontecem lá no canteiro de obras para que ele possa mitigar esses problemas, para que ele possa atuar de forma que a locação aconteça sem erros e sem nenhum tipo de problema durante ela. Vale destacar que a locação de obras ela é muito importante. Por quê? Porque durante a locação de obras, se tiver algum erro na locação dos elementos estruturais, por exemplo, se terá um problema muito grande no futuro, porque a estrutura não foi locada da forma correta. E aí, se a estrutura não foi locada da forma correta, o dimensionamento pode ter algum problema ali, mesmo se o dimensionamento foi feito da forma correta. Mas a estrutura locada em um ponto afastado do eixo, por exemplo, você pode ter um grande problema. Por isso, você, futuro engenheiro civil, precisa conhecer sobre as locações de obras e ter o maior cuidado quando você for executar uma locação, ok? Frente a toda essa nossa introdução, vamos agora ao quadro para trabalharmos os objetivos da nossa aula de hoje. Como objetivos, nós temos o seguinte para a nossa aula do dia de hoje. Nós vamos executar a locação da obra, referente ao projeto confeccionado na aula passada, e compreender também os cuidados a serem tomados durante a locação, ok? E aí, para a gente locar a nossa obra, para a gente realizar que nós executamos lá na nossa terceira aula prática. Então, é um projeto pequeno, de 5,5 por 4,4 metros, sendo que nele há um quarto, um banheiro e uma sala de estar, jantar e cozinha junto, né? Uma kitnet bem pequena. Mas é o projeto que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Dando sequência, nós precisamos lembrar o que precisa ser realizado antes de iniciarmos a locação de uma obra. Primeiramente, o terreno deve estar limpo e também deve estar na cota de arrasamento das fundações. O que isso quer dizer? Adianta você começar a alocar uma obra com lixo dentro do terreno, sem o terreno estar carpintado, por exemplo? Não adianta. Primeiro, você precisa executar a limpeza desse terreno. Caso haja necessidade de corte e aterro, por exemplo, isso tudo deve ser realizado antes da locação de obra, porque daí, se você executar isso antes, você já tem o nível do terreno na cota de arrasamento das fundações. Você lembra o que é a cota de arrasamento? A cota de arrasamento, ela é a cota da parte superior da fundação prevista. No caso, se for uma estaca, então, é da última parte concretada da estaca, ok? Então, o terreno ele precisa estar nessa cota antes de iniciarmos a locação da nossa obra. Então, lembre-se, antes da locação, o terreno precisa estar limpo e na cota de arrasamento das fundações. É muito importante que você tenha em mãos, para executar essa última aula prática, o projeto que a gente fez na aula anterior. Não basta você só ter a planta. Imprima o projeto que a gente executou. Por quê? Porque isso irá facilitar muito, porque com o projeto cotado, a gente vai ter em mãos ali todas as distâncias necessárias para realizar a nossa locação de obra. E
quando você for um profissional da área de engenharia, você também irá fazer um projeto de locação. Por quê? Porque a locação, como a gente já viu, ela é muito importante. E você não pode deixar a obra, principalmente nessa etapa, a ver navios. Você precisa estar lá acompanhando para garantir que a locação seja feita da forma correta, que os pilares sejam todos locados no local correto, ok? Vamos voltar ao quadro? E agora, para continuarmos então, vamos relembrar da locação por tábua corrida, que é a locação que a gente fez lá no nosso projeto. Então, relembrando, a locação por tábua corrida é aquela que contorna toda a edificação que será alocada. E aí, nos pontos onde se tem paredes, vigas e pilares, são pregados pregos e são esticadas linhas que indicam o eixo de um elemento estrutural ou de uma parede, da viga baldrame, por exemplo, e também as faces. Mas fique tranquilo que a gente vai ver tudo isso ao longo da nossa aula de hoje. E antes de partirmos para a prática, vamos passarmos para você o procedimento da execução da locação do projeto por tábua corrida. Mas, professora, como assim o procedimento? Eu fiz aqui um passo a passo para passar. Este procedimento. Então, primeiramente, o que você precisa fazer? Localizar o local onde será executada essa edificação. Então, um local no polo que tem uma área para que você possa executar essa locação. Na sequência, você deverá fixar os piquetes nos cantos da edificação com um afastamento de 1,2 metros. O alinhamento ele pode ser realizado seguindo algum ponto notável, como uma obra vizinha, o alinhamento de uma edificação, um muro, etc. No caso da locação que eu, professora, fiz, tinha um piquete lá no terreno em que eu loquei a obra. Então, eu tratei aquele piquete como um ponto notável. Se você, no local que você for executar aí no seu polo, não tiver nenhum ponto de referência, crave um piquete e afaste aí do piquete 1 metro para você iniciar a sua locação, ok? E aí você trata esse piquete como um ponto notável deixado pela topografia, que de fato é o que normalmente acontece em obras, né? Deixa-se um ponto topográfico para que a obra seja locada a partir daquele ponto. Voltando ao quadro, na sequência, nós precisamos passar uma linha no entorno dos piquetes, que pode ser fixada com pregos ou até enrolada e amarrada ao redor dos piquetes ou dos pontaletes. O esquadro ele deve ser conferido com o uso de triângulos retângulos. E aí, na sequência, a gente precisa fixar os piquetes intermediários com a distância prevista em projeto, sendo que o indicado é de 1,5 metro a 2,5 metros. E depois disso, a gente fixa os ripões nos pontaletes, contornando toda a edificação. Vale destacar aqui que para fixar os ripões, a gente precisa conferir com o nível de mangueira para fixar eles no nível correto. Locais onde irão passar os eixos das paredes, se coloca pregos nesses locais, todos medidos, corretamente, de acordo com o projeto. E aí, estica-se uma linha de nylon de um prego ao outro, delimitando os eixos das paredes e dos pilares. Após isso, são pintados os ripões nos locais onde os pregos são brancos, caso seja o alinhamento de paredes, e eles devem ser pintados de vermelho, caso sejam os alinhamentos de pilares. Por que isso é feito? Para facilitar a localização e identificação do eixo, principalmente dos elementos estruturais. Depois disso, deve-se verificar a intersecção das linhas, se as mesmas elas continuam no esquadro, e caso elas não tiverem, deve-se identificar onde o alinhamento está incorreto e corrigi-lo. E aí, depois disso, com o prumo de centro, na junção das linhas onde passarão os pilares, deve-se fixar pontaletes nos eixos para demarcar exatamente o ponto onde será executado o elemento estrutural. Depois disso, verifica-se no projeto se todos os pilares foram piqueteados e estão locados de fato.
E, para auxiliar na visualização da planta na locação, pode-se marcar o chão com cal no alinhamento das paredes para verificar se todas as paredes foram locadas e se não foi esquecido nenhum ponto importante ali na locação. Então, este é o procedimento que você irá realizar na aula prática. Vamos agora ao nosso primeiro vídeo? Acompanhe comigo. Os materiais utilizados, então, na primeira aula prática são pregos, nível de mangueira, marreta, martelo, piquete e pontalete. O pontalete é o maior para marcar os elementos. Pincel, tinta vermelha e branca para marcar os eixos dos pilares e das paredes. Foi utilizado também um nível de pedreiro, uma trena, uma linha para puxar a linha e marcar os eixos, ok? Utilizou-se também, então, a tábua corrida para contornar toda a edificação, já que a nossa locação é de fato por tábua corrida, a cal para marcar os alinhamentos das paredes, o prumo de centro para marcar o ponto exato onde serão locados os pilares, um esquadro de madeira para conferir o esquadro e o nível de centro ou nível de cantoneira para verificar se os pontaletes foram executados corretamente no nível e no prumo. Este, então, é o piquete deixado pela topografia, onde a gente iniciará a locação da nossa obra com base nesse ponto. Para fazer essa locação, a gente vai utilizar, então, novamente, a trena, e é importante que você tenha sempre o projeto em mãos que a gente fez na última aula prática para seguir esse projeto. E agora, então, a gente vai iniciar a nossa locação. Nós vamos, então, agora começar a nossa locação colocando a 1 metro o primeiro piquete do nosso ponto deixado pela topografia. O professor Gabriel está aqui me ajudando. A gente vai fazer a cravação do pontalete com o uso da marreta. E com o prumo de centro, se o piquete foi cravado no nível certinho com prumo. Então, a gente consegue ver que não tá, a gente já vai fazer um detalhe para mostrar isso para você e o professor Gabriel vai dando umas batidas para a gente ajustar isso aqui. Então ali a bolha está bem centralizada. Então, o prumo com o nível de centro. A gente pode ver que ele está bem aqui certinho. Está um pouquinho para o lateral, mas está ótimo dessa forma. E agora a partir desse piquete, a gente vai cravando os próximos para continuar a execução da nossa locação. Nós vamos agora marcar o segundo pontalete a 1,5 metro do primeiro. Então, a gente está medindo aqui da face externa. O professor Gabriel vai cravar o segundo lá. Mais um pouco. Aí. Mais um pouquinho. Aí. Então agora a gente vai cravar o pontalete do outro lado, também com 1,5 metro. Um pouquinho mais pra cá.
da face externa. Agora a gente vai passar uma linha aqui ao redor do pontalete para a gente conferir o esquadro. Então, vou fazer um nó. Vamos ao Aqui nós temos então a linha esticada em um dos lados. Nós já vamos para o outro lado só para você ver esse alinhamento e na sequência nós vamos conferir o esquadro. Então aqui nós temos o outro lado e agora com a linha esticada nós vamos conferir o esquadro. Então aqui se a gente for apoiar o esquadro bem no canto, colocar ele alinhado com uma das linhas, a gente consegue ver que não está, a outra linha aqui não está reta. Então, a nossa locação não está no esquadro. A gente vai medir agora a diagonal para a gente também verificar essa conferência. Então aqui, conferindo a diagonal, nós chegamos a uma distância de 2 metros. Como a gente tem os piquetes cravados a 1,5 de cada lado, se a gente fizer a conta da hipotenusa, ela seria de 2,12. Então, de fato, nosso esquadro não está correto. Nós vamos ter que corrigi-lo agora. Então, agora a gente vai retirar esse pontalete para cravar ele no local certo, conforme a gente viu que o esquadro não estava adequado. Então, a gente basta tirarmos a linha daqui, removermos o pontalete e cravarmos ele aqui ao lado. Então aqui nós corrigimos o esquadro. Se a gente segurar ele aqui então agora, a gente vê que ficou retinho. Então a gente pode partir agora para a marcação dos nossos próximos pontaletes. Bom, você viu aí a etapa executiva que já foi realizada. Eu não sei se ficou bom para você ver a conferência do esquadro, por isso eu trouxe no quadro esse detalhe para a gente verificar. Então aqui é a minha primeira situação, onde a linha, eu vou passar aqui para você ver, a linha de nylon ela tá mais ou menos aqui desse lado. Nesse aqui ela está no alinhamento, mas do outro lado não está. E aí, na nossa segunda imagem aqui, a nossa segunda situação, é depois de corrigido o esquadro, onde a linha de nylon ela está certinha ali no ponto. E esse procedimento ele é de fato padrão. Dificilmente uma obra de fato é locada de primeira toda alinhada, então a conferência é muito importante. Vamos agora ao nosso próximo vídeo? Acompanhe comigo. Então aqui eu coloquei só para você ver de forma acelerada a locação das extremidades. Gostaria de aproveitar e agradecer o professor Gabriel e a professora Amanda que estão me ajudando, depois o professor Arthur também nos auxilia nessa locação. E aí, só para você acompanhar de fato essa execução e ver o procedimento inteiro.
Então, o professor Gabriel já foi cravando os piquetes, né, nas extremidades, e eu e a professora Amanda fomos medindo para que ele realizasse já a cravação no ponto exato. E aí, depois de cravadas as extremidades, a gente vai ver a conferência do esquadro novamente, né? Agora eu estou passando a linha ali ao redor do contorno de toda a nossa edificação, para a gente conferir esse esquadro novamente depois e também medir a diagonal, que a gente confere a partir do cálculo da hipotenusa. Então, ali a gente está ajustando o prumo do pontalete, né, para que ele esteja executado reto, corretamente. E aí a gente vai medir o canto que falta ser locado. O professor Gabriel está vendo ali se a fita métrica está bem esticada. Por quê? Porque se ela tiver com barriga, a gente vai medir de forma errada, ela precisa estar bem esticada. E de fato, no dia que a gente gravou, você pode observar que estava com muito vento, então dificultou um pouco a nossa alocação também. Continuando, então, nós vamos agora para o nosso próximo vídeo. Acompanhem comigo. Né, que vão circular a nossa edificação, e para conferir o esquadro, nós vamos passar a linha ao redor desses 4 pontos, ok? Então, agora dando continuidade. Então, pessoal, agora a gente já cravou os 4 pontos, né, que vão circular a nossa edificação, e para conferir o esquadro, nós vamos passar a linha ao redor desses 4 pontos, ok? Então, agora dando continuidade. Estou verificando se a linha está bem esticada. E aí, a gente está medindo a diagonal. Nós estamos medindo, então, a diagonal para conferir. A trena precisa estar bem esticada. A gente está com um pouco de vento aqui, o que dificulta um pouco o trabalho. Como a nossa trena tem 10 metros, o professor Trindade marcou o ponto lá, onde ela terminou, e agora ele vai fazer a medição final. Agora a outra diagonal. Conferindo agora a outra diagonal. Trena sempre bem esticada. E aí, agora o professor Trindade vai conferir a distância que sobrou lá, que ele demarcou também, já que nossa trena tem só 10 metros. E a diagonal dá um pouco maior do que 10 metros. Bom, para que você entenda melhor o cálculo da diagonal, vamos agora a um detalhe que nada mais é do que o cálculo da hipotenusa. Vamos lá comigo? Então, nós temos aqui, a professora trouxe um detalhe para facilitar esse entendimento. Nós temos aqui a nossa obra alocada, aqui dentro ela tem as dimensões do nosso projeto e aqui ela está afastada a 1,20 m para que seja feita a alocação. O que a gente verificou lá? A gente conferiu tanto essa diagonal como esta daqui. E como é feito esse cálculo? A partir do cálculo da hipotenusa, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. A gente faz, então, isola a hipotenusa passando a raiz para o outro lado. Nós temos que um dos nossos lados é 7,9
e o outro é 6,8. Realizando essa equação, nós chegamos a um valor da hipotenusa da nossa diagonal aqui de 10,42 metros. Por que essa conferência da diagonal é muito importante? Porque mesmo que a gente garante esses 7,9 metros aqui, pode ser que, por exemplo, a gente coloque esse ponto, sem querer, um pouco mais para o lado. E aí, quando a gente mede a diagonal aqui, a gente vai ver esse erro e aí a gente consegue corrigir isso. Então, este é o cálculo da diagonal ou da hipotenusa, ok? É muito importante que você saiba realizar este cálculo e que confira também na alocação as diagonais, porque a partir delas a gente consegue verificar se há um erro ou não no esquadro. Então, isso é muito importante. Além do esquadro, conferir a medida da diagonal. Frente a todos esses conhecimentos que já vimos, agora nós podemos partir para o nosso próximo vídeo. Vamos lá? A gente vai conferir o esquadro agora, então. Vai medir 3 metros de um lado. E aí, eu vou medir 4 metros aqui. A professora Amanda vai me ajudar. E aí, agora a gente vai conferir a diagonal, que precisa ter os 5 metros. Beleza, então a gente conseguiu fazer o nosso contorno aí todo no esquadro. E agora, então, continuando, o professor Arthur apareceu aí também na nossa alocação de obra, nós estamos contornando, então, nossa edificação, colocando as tábuas e fixando os pontaletes, ok? Então, só para você acompanhar essa execução aí, foi feito dessa forma. A gente foi se dividindo para conseguir finalizar a nossa aula prática depois com sucesso. A gente foi medindo os pontos para colocação dos pontaletes. E aí, então, essa é mais um procedimento da nossa aula prática. A gente foi se dividindo ali, eu, o professor Gabriel, o professor Amanda e o professor Arthur. Não consigo agradecer eles o suficiente, né, por me auxiliarem nessa aula prática. Sem eles, esse material não poderia ser elaborado para você. E a gente sabe que é muito importante que você saiba sobre a alocação da aula de obras, né, para que possa atuar ali na sua futura profissão com sucesso. Vamos ao próximo vídeo? O nível dos piquetes e como que a gente faz isso. A gente está utilizando aqui uma mangueira transparente que está cheia d'água. Bom, essa mangueira ela precisa ser enchida com muito cuidado para que não fique nenhuma bolha de ar dentro da mangueira, porque daí o nível vai ser lido da forma incorreta. Para começar, a gente precisa pegar o piquete, o ponto mais alto, né, que está demarcado a nossa obra, que no caso aqui da alocação é esse piquete aqui. Então, eu vou demarcar aqui no piquete a altura que eu quero que a minha tabeira fique locada. Então, eu marquei aqui com a caneta. E aí, agora, a gente precisa ajustar o nível de água. Opa, tá saindo água aqui, pode descer. Exatamente no ponto aqui. Pode... Aí agora o professor Arthur está me ajudando lá, ele vai marcar o nível d'água exatamente no ponto lá. Onde a água fica é o nível exatamente igual do que o que está demarcado aqui. Bom, agora vamos fazer alguns detalhes. Primeiro, o que um operário que quer ferrar com a alocação de obra faz? Ele pisa na mangueira e no momento que ele pisa, o nível aqui vai subir e aí a alocação vai ser feita de forma inadequada. Vamos fazer agora um detalhe para você ver essa diferença.
Então, aqui nós temos o nível da mangueira exatamente no ponto que eu demarquei. E agora, observe, eu vou pisar... Isso. Eu vou pisar na mangueira e olha só o que acontece com a bolha, com a água. Ela sobe, vou tirar meu pé, ela vai descer e vai normalizar. Então, tem que tomar muito cuidado para que ninguém esteja pisando na mangueira no momento da locação, né, e da conferência desses níveis. A gente vai mostrar que o mesmo acontece lá no outro ponto. Nós temos aí o nível marcado. Novamente, vou pisar na mangueira. Olha o que acontece. O nível sobe. Se a gente não levasse isso em consideração, se alguém pisasse no momento, a gente ia marcar a altura ali inadequada. Então, precisa ter muito cuidado quanto a isso. E aí, agora, a gente vai fazer essa marcação em todos os piquetes da nossa locação, conferindo sempre o nível. Por que isso é realizado em todos os piquetes? Porque a tabeira, ela não é cravada em um ponto qualquer, ela precisa estar nivelada. E aí, para a gente cravar a nossa tabeira de forma nivelada, a gente precisa, de fato, passar o nível com o nível de mangueira para todos os pontos, ok? Então, por isso que isso precisa ser verificado. Enquanto eu e o professor Arthur estamos realizando essa passagem, a professora Amanda e o professor Gabriel estão cravando os piquetes, né, ali nos auxiliando. E aí, depois disso, então, a tabeira ela vai ser cravada. Eu até cansei, sentei ali enquanto o professor Arthur passava para os outros piquetes. Esse procedimento, ele é muito importante. Então, agora a gente vai começar a pregar nossa tábua corrida. A face superior dela vai estar na marcação que nós fizemos com o nível mangueira. E aí, para pregar, a gente vai colocar a marreta do outro lado para auxiliar, ok? Então, a gente vai pregando até fixar. E aí a gente continua pregando a nossa tábua. Pronto. Agora a gente vai continuar fixando a nossa tábua no nível que a gente marcou antes, utilizando o prego e martelo. Frente a essa cravação aí, a gente faz isso contornando toda a edificação e é importante que a gente confira também com o nível de pedreiro o nível da nossa tabeira, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos lá? Tá, no nível, a gente usa o nível de pedreiro, onde a bolinha aqui precisa estar bem no meio para que... Outra forma de conferir se a tábua foi executada no nível, a gente usa o nível de pedreiro, onde a bolinha aqui precisa estar bem no meio para que esteja no nível. A gente pode ver de fato que está, né? Então, a nossa transferência de nível utilizando o nível de mangueira foi super eficiente. A professora ficou super feliz ali, né? Falou que a alocação e a transferência do nível foi super eficiente, porque de fato foi. Não sei se você conseguiu ver no vídeo, mas o nível bolha ele ficou bem no meinho. O que era o que a gente queria e o que era o esperado pela alocação ser feita com a transferência de nível. Se a alocação não for feita com a transferência de nível de forma correta, a gente pode ter erro. Mas, caso você não tenha conseguido ver a bolha lá no meio, não tem problema. Eu trouxe para você no slide para que a gente possa ver isso e para que você entenda como é feito. Acompanhe comigo. Então, nós temos aqui o nível de pedreiro e aqui nós conseguimos ver que a bolha ela está bem no meio, ou seja, de fato, a nossa alocação foi muito eficiente, a nossa transferência de nível foi muito eficiente e eu espero que o mesmo aconteça aí no seu polo. Execute com cuidado, transfira o nível cuidando para que não tenha nada em cima da mangueira ou alguém pisando na mangueira para que você não tenha problemas. Vamos ao próximo vídeo? Agora a gente vai demarcar a nossa primeira parede. De acordo com a cota do nosso projeto, ela tem que estar 1,28. Então, a gente marca o ponto aqui.
e a gente vai cravar um prego nesse ponto. Esse ponto é o eixo, então o prego precisa estar mais para cima. E aí agora na sequência a gente vai marcar as faces das paredes. A nossa parede tem 15 centímetros, então vamos voltar a trena aqui e vamos jogar 7,5 para cada lado. Então, coloca aqui, a professora Amanda está me auxiliando. E aí o eixo da parede precisa estar com o prego cravado um pouco mais baixo, a face, desculpa. O eixo mais alto e a face mais baixa. E agora vamos marcar a outra. Isso. E agora a gente vai repetir esse procedimento do outro lado da tabeira para esticar as linhas. Então agora a gente vai delimitar também as faces da baldrame. Então nossa baldrame ela tem 17 centímetros, então vou cravar mais um prego aqui. E do outro lado, ele pode ter a mesma altura do utilizado para a face da parede. A professora tinha esquecido da baldrame, então primeiro vamos agora do outro lado pregar os preguinhos da baldrame, 1 centímetro afastado da parede. Então aqui nós temos o eixo, tanto da nossa parede como da baldrame, as faces das paredes e aqui a face da baldrame. Depois a gente vai esticar a linha para fazer isso no outro. Bom, na aula prática de locação de obras, eu dividi em 2 encontros e agora nós vamos ver a continuação dessa locação. Então, primeiro a gente fixou os pregos em um ponto, depois passou esses pregos para os outros lados e na sequência esticou as linhas, que é o que a gente vai ver agora na continuação da nossa aula. Vamos lá? Estamos continuando hoje a nossa aula prática, o professor Gabriel está aqui me ajudando, a gente vai continuar a locação da nossa obra, ok? Então a gente vai continuar com a demarcação das paredes agora, medindo 1,28 metros. Me dá o maior ali. O maior prego é utilizado para o eixo. Isso, 7,5 para face da parede. Vamos fazer um detalhe aqui para relembrarmos sobre os eixos, né, que estão sendo locados e também as faces da parede da baldrame. Então aqui nós temos o detalhe da nossa locação, o eixo, tanto da parede quanto da viga baldrame, 7,5 para um lado é uma das faces da parede e 8,5
uma das faces da viga baldrame. A gente repete isso para o mesmo lado. A gente pode observar aqui. Ó, vamos ajeitar. 8,5 do ponto final, 7,5 da face da parede. E aí a gente repete esse procedimento para todos os pontos que a gente vai alocar nossas paredes e depois vamos seguir para a marcação dos pilares. Então agora só mostrando acelerado para você acompanhar essa alocação, a gente está cravando os pregos do outro lado. É importante que você verifique no polo quantos metros de linha foram adquiridos e caso não haja linha suficiente para colocar tanto o eixo quanto as faces da parede da baldrame, loque os eixos, ok? A gente vai acompanhar aí a execução. Então, os pregos estão sendo cravados no outro ponto, onde se tem uma parede, também tem-se pilares passando ali. Para cada local desse, são cravados, então, 5 pregos, né? O eixo, 2 faces da parede e 2 faces da viga baldrame. Então, agora a gente marcou os pontos, a gente vai amarrar a linha em um dos pregos para seguir com a nossa alocação. Eu optei por colocar no canto, porque daí eu vou até o outro lado para ter esse alinhamento da baldrame e volto já com o alinhamento da parede. Então, a gente vai até lá no outro lado agora. Vou enrolar aqui ao redor do outro prego e vou passar agora para o eixo, para a face, desculpe, da parede, uma das faces da parede. Vou repetir aqui a mesma coisa, vou enrolar ao redor do prego, vou passar agora para o eixo, tanto da parede como também da viga baldrame. Vou lá para o outro lado. Agora vamos para a face externa da parede. Vou enrolar ao redor do prego e voltar. Novamente, repito o procedimento e volto para o lado de lá. E aqui, como eu cheguei no meu ponto final, eu vou dar um nó e já já nós vamos ver o detalhe de como ficou essa passagem da linha. Bom, aqui nós locamos, então, a primeira parede da nossa edificação nessa direção e depois aqui nessa direção. O que eu quero que você observe? Aqui, nesse exato ponto, a gente tem o centro da parede em uma direção e da outra. Se o nosso pilar fosse quadrado, por exemplo, o pilar ele estaria alocado exatamente nesse ponto aqui embaixo. Mas o nosso pilar, nesse caso, ele é retangular. Ele tem 15 centímetros por 30 aqui. Então, o nosso eixo do pilar não vai estar nesse ponto. Ele vai estar mais para cá, ok? Então, depois, quando a gente for fazer a alocação do pilar, isso precisa ser levado em consideração, senão o elemento estrutural será locado de forma inadequada. Locando o pilar de forma inadequada, a gente também estaria locando a fundação de forma errada. Então, muito cuidado na locação da obra. Para a gente só enfatizar, então, esta linha externa aqui e esta interna delimitam
a nossa viga baldrame desta parede, enquanto as outras duas aqui externas delimitam a viga baldrame dessa parede aqui. Então, quando for feita a vala para locação da viga baldrame, ela terá que ser feita um pouco maior do que essa dimensão, ok? Tanto em uma direção como na outra. Então, aqui a gente já locou duas das nossas paredes. Vamos continuar o processo. O processo ele se repete, então, para as demais paredes, até que toda a edificação seja alocada. Você lembra qual é o próximo procedimento depois que nós temos os alinhamentos? É a execução do polvilhamento com a cal, para que a gente possa ver, enxergar melhor onde que estão as nossas paredes. Porque a linha, ela é muito fina e às vezes a gente não consegue enxergar direito. E agora é isso que nós vamos ver. Acompanhe o vídeo. Então agora a gente vai marcar com cal o eixo das nossas paredes. Então, eu vou começar aqui da ponta e vou polvilhando a cal ao longo do eixo da parede para contornar toda a minha edificação. Então aí a gente está lançando a cal ao redor de todas as paredes. Olha como fica mais fácil de visualizar, não é mesmo? A gente consegue ver muito melhor a cal no chão do que a linha esticada. A gente precisa tomar cuidado quando a gente colocar a locação com cal, se estiver ventando, por exemplo. A gente consegue observar aqui, ó, que o vento trouxe um pouco de cal para um local onde não está dentro da nossa edificação. Aqui a gente tem a linha de limitação da nossa viga baldrame externa. Então, é bom que se mexa o solo nesse local para que não se tenha dúvidas de onde estará alocada a nossa parede. Então, esse cuidado tem que ser tomado quando se loca uma obra com muito vento. Então, agora nós temos todas as nossas linhas puxadas e falta a gente demarcar as paredes internas. Então, eu vou utilizar a cal agora para isso, utilizando a linha de eixo que eu coloquei aqui com a medida lá do nosso projeto. Então, a gente repete o procedimento. Até demarcar todas as paredes da nossa obra. Uma parede interna foi. Agora nós temos a outra aqui. Depois desse procedimento, nós vamos marcar os piquetes onde serão executados os pilares. Bom, conforme eu comentei com você antes, nós precisamos ter muito cuidado com o vento. Então, novamente, vou limpar aqui a região onde a cal foi lançada fora do eixo por causa do vento, para que a gente não tenha problemas na hora da alocação. Então, agora a gente vai alocar o ponto do nosso primeiro pilar. Bom, onde que ele vai estar alocado? O nosso pilar ele é de 15 por 30. Nossa estaca também vai ter essa dimensão. E aí, de acordo com o nosso projeto, ele vai estar alocado exatamente nessa intersecção de pontos. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso soltar o meu prumo para marcar o ponto aqui, onde será locado tanto a minha fundação como o pilar depois será executado. O que eu quero que você observe? Quando a gente lançou a cal, o ponto aqui ele não ficou bem centralizado. Então, a cal é só para nos dar um horizonte. A gente precisa alocar o ponto utilizando o prumo. O professor Gabriel vai me ajudar a cravar agora aí, exatamente no ponto. Você puxa as duas. Uhum. Puxa essa também.
Isso. Locamos, então, o nosso primeiro pilar. Agora, a gente vai repetir esse procedimento nos demais. Agora, na locação do nosso segundo ponto, a gente repete o mesmo procedimento. Vou colocar aqui o prumo na intersecção das linhas e vou soltar ele para marcar o ponto. O professor Gabriel vai me ajudar a cravar novamente. Só para lá. Isso. As duas para lá. Essa aqui. Aí. E aí, agora, então, a gente repete o procedimento para os outros 4 pontos de pilares que também teremos as nossas estacas. Então, apenas mostrando aí os próximos de forma acelerada para você acompanhar. Eu comentei da locação do pilar, mas é claro que antes do pilar, a fundação é executada. No caso desse projeto, é uma fundação em estaca. Então, na verdade, o ponto ele é tanto o eixo do pilar, como também da estaca, ok? Tem que se ter esse cuidado também. Colocando o último aí, se eu não me engano, o último ponto. E na sequência a gente vai ver um detalhe sobre isso. Agora, então, para a gente finalizar a nossa alocação, a gente precisa indicar na nossa tabeira os pontos onde se tem a passagem de um eixo de pilar. Então, no caso aqui nós temos um ponto, eu vou marcar com a tinta vermelha, esse ponto para dar de fato um destaque aqui, para que o pilar não seja esquecido de ser executado, assim como a sua fundação. E as paredes a gente marca com tinta branca, então eu vou marcar as faces das paredes aqui com tinta branca. E aí, a gente também, além de pintar o eixo do pilar de vermelho, a gente pinta o piquete que a gente demarcou o ponto também. Então, vamos agora pintar o nosso piquete. Então, aqui. E por que é usado a tinta vermelha? Porque ela dá um destaque, principalmente pelo fato de que a gente usou a cal branca para demarcar os ambientes. A tinta vermelha dá um destaque e assim não é esquecido, né, de que os elementos sejam executados. Então, agora que a gente terminou a nossa locação de obra, vamos conferir como que ela ficou? Vamos lá? Então, aqui nós temos a nossa tabeira contornando toda a nossa edificação e a gente locou o eixo das paredes e também as faces da parede da baldrame. Então, vamos relembrar aqui o nosso detalhe. Nós temos aqui o eixo das nossas paredes e das baldrames, as faces das paredes e, em seguida, as faces da baldrame. Depois, nós também locamos os pontos onde serão executadas as fundações e os pilares, onde cravamos piquetes nesses pontos para demarcar esses detalhes. E quanto à nossa edificação, vamos relembrar lá, de acordo com o nosso projeto, como que foi feito, como que são separados os ambientes. Então, aqui, nessa primeira área demarcada com a cal, nós temos a sala de estar e jantar. Depois, neste segundo ponto, nós temos o quarto e, logo aqui na sequência, o banheiro. Então, a nossa obra é pequena, mas ela foi locada e agora poderíamos partir, então, para a execução dos elementos estruturais. Primeiramente, claro, as fundações seriam executadas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e te vejo na próxima. Foi um grande prazer poder ministrar essa disciplina para você. Espero que você tenha aproveitado aí ao máximo e aproveite essa aula prática, faça de fato a alocação de obra, porque eu tenho certeza que você gostará muito e será muito válido para a sua formação profissional, ok? Lembrando que a alocação de obras ela é de grande importância, né, na execução das obras, é uma das etapas mais importantes, porque se ocorrer um erro durante a alocação e esse erro ele for identificado depois dela, por exemplo, com as fundações já alocadas, o custo para se corrigir esse erro é muito grande. E por isso que você precisa, como um futuro engenheiro civil ou uma futura engenheira civil, conhecer esse procedimento.
Agradeço a você pela sua atenção, lhe desejo um futuro promissor aí na sua futura profissão e que você aprenda cada vez mais sobre a área de engenharia civil, sobre a execução de obras, que você não tenha dúvidas que é isso que você quer fazer para a sua vida. Porque um profissional feliz com o que faz, ele faz, né, aquilo com amor e ele com certeza tem muito sucesso. Não poderia deixar de agradecer novamente a professora Amanda, o professor Gabriel e o professor Arthur pelo auxílio na elaboração dessa aula prática e conto então com a sua participação. Agora é a hora de você colocar a mão na massa. Me despeço então de você nessa aula de hoje, agradecendo novamente a atenção e espero te ver em breve. Até mais! E aí, gente, boa noite. E aí, Fernando, boa noite, cara. Semana passada deu para participar aí. Todo mundo já terminou o ateliê para amanhã? Amanhã é o último dia, né? Amanhã é o dia da entrega do ateliê. Obrigado aí. Quem tiver dúvida, manda hoje ainda que eu respondo para tentar corrigir. Senão, amanhã eu descubro os erros. Mas vamos lá. Em tecnologia, a gente viu aí, né, uma matéria mais voltada para engenharia, a gente aprendeu alguma coisa sobre como ler projetos de estruturas, como montar um canteiro de obras e como locar uma obra dentro do terreno. Então, como a gente não tem um laboratório de solos, topografia dentro da faculdade, e a gente também nesse momento não poderia utilizar se tivesse devido à pandemia, devido às regras do governo estadual, eu conversei com o Paulo, estamos negociando, porque o Paulo também está aplicando essas matérias para o curso de engenharia civil, né? E a gente vai tentar, assim que esse grau de alto, baixo, contingir, liberar, para a gente puder trabalhar assim, a gente puder marcar uma visitação com vocês, ou seja, nós da arquitetura, mais o pessoal da engenharia civil, a uma obra para que vocês possam aprender em loco isso, ver em loco, para a gente não botar a mão na massa, a gente não vai fazer, já vai ver pronto lá e a gente aproveitar e vai apontar vários outros detalhes da obra para vocês também, para vocês já irem aprendendo e vendo como funciona uma obra de grande porte, uma obra com canteiro, uma obra bem montada, uma obra planejada. Beleza? Beleza. Alguma dúvida aí, gente? Todo mundo entendeu bem tranquilo, né? A marcação começando pelos piquetes deixados pelo topógrafo, aí começa pelos afastamentos e as extremidades também, né? Então a gente pega todas as extremidades, a linha com fio de nylon, demarca também depois o ponto intermediário para dar firmeza e alinhamento, e a parte interna a gente pode marcar a obra, as planas do ambiente com cal. Não é muito utilizado, não. É mais que faz a alocação por tábua corrida mesmo dos ambientes e por onde o baldrame vai passar. É assim que normalmente é feito. O que eu faço, isso aí aproveitando para falar para vocês uma dica da questão do cal, demarcar com cal, às vezes, dependendo, isso eu já vi muitos arquitetos fazem, muito mais arquitetos que são focados em interiores, e eu já fiz uma vez também, é quando você tem uma laje, um apartamento que está sendo construído, e o cliente, ele não vai utilizar nenhum revestimento dado pela construtora, ele vai escolher os próprios revestimentos dele para fazer o acabamento interno. E ele contrata o arquiteto para fazer uma montagem de toda a parte de interiores, o layout, desde a escolha do piso, a marcenaria. Então, o que vocês podem fazer é comprar, por exemplo, uma lata spray de tinta e, obviamente, com a ajuda de uma trena, e demarcando, às vezes, esse layout dentro do apartamento, porque uma das principais dúvidas dos clientes é a questão de espaço de circulação. A gente sabe que a maioria das obras, hoje em dia, os espaços são mínimos. Então, a gente tem que demarcar isso com cuidado e, às vezes, o cliente fica muito na dúvida. Então, às vezes, para o cliente entender que nem no 3D, nem com planta baixa, ele vai entender, a gente marcar isso no piso, na laje, é uma ideia que ele consegue visualizar melhor e entender essa noção de ocupação do espaço pelo móvel e a área de circulação que ficará livre para ele poder andar.
entendeu? Então, essa é uma dica aí para vocês que quando vocês estiverem com um cliente que está com dificuldade de entender a questão do espaço do entorno, do espaço de circulação, é legal utilizar isso daí para ele conseguir. Porque tem cliente que não consegue assimilar. É bem difícil. Não é entender o espaço espacial em volta dele. Eu costumo fazer, quando existe uma laje, eu costumo fazer até para o cliente entender, um gabarito na própria lajota, entendeu? Também. A laje já dá para marcar as portas ali, os vãos de entrada, em cima de uma laje, né? Dá um espaçamento maior para não utilizar tanta lajota, mas já dá para ajeitar ali os cômodos, entendeu? Aumentar ou diminuir um quarto, uma sala, um banheiro, facilita bem isso. É uma forma também, mas a gente tem que encontrar soluções diversas. Nesse caso aí é uma forma, vai espaçando aí para dar menos trabalho, né? Que você colocar tijolo por tijolo. Porque senão gasta muito da lajota, mas aí o pedreiro ajudando, né? Sim. Mas ajuda, é melhor do que entijolar e estar lá 1 metro de altura e pedir para aumentar, né? Então é melhor perder esse tempo. Desperdício de material, tempo de mão de obra, principalmente, também. Essa questão do spray também é legal. Eu uso muito para marcação de pontos de energia, para parede, né? Às vezes um gesso, ou o spray mesmo, como você falou aí, né? Eu uso muito o spray. O que eu mais uso são fitas durex colorido. Durex colorido. E, por exemplo, ponto de tomada, ponto de água, eu já boto de chuveiro, que é 220, eu boto vermelho. Ponto de água, eu vou botando azul. Ponto de energia normal, eu boto amarelo. Eu já faço a legenda que eu uso na planta, eu tento usar em durex, que aí não tem erro. Ajuda bem, né? Quando você está com uma obra que está dando problema, você faz isso e, tipo assim, se o cara errar, é porque ele realmente não está com proteção em nada e você manda ele embora. É preguiça, às vezes. Dá trabalho, mas é questão é por isso que eu sempre falo. É um trabalho que tem que ser bem cobrado. Quando a pessoa cobra um projeto de arquitetura, cobra muito barato, e você acaba precisando desse trabalho na licitação de obra, botando isso, até o gasto que você vai ter com o material, que é o durex, ou a lata spray, você tem que contar isso no seu orçamento. Sempre tem que ter essa margem, não é só o quanto que eu vou lucrar. O quanto é o meu custo é esse, para fazer um projeto. Quanto é o meu lucro que eu quero aglobar nisso. Então, vocês têm que fazer sempre essa conta. Não é só pensar no lucro, tem que pensar no custo, principalmente. Quebra. Chega no final, você pagou para trabalhar. Fica atento a isso, muito atento. Mas é isso então, gente. Tem alguma dúvida mais? Não, importante, eu gostei da marcação aí. O baldrame, né? Ele é um pouquinho maior aí do que a parede, né? Sim. Varia entre 10 e 15, o baldrame de 15 a 20. Eu imaginava que era o reboco ali, entendeu? Porque a parede, geralmente, no osso, ela é mais fininha, né? Aí tem a espessura do... Mas é o baldrame, no caso, né? Que faz a diferença ali. A base, né? Na hora de cortar lá, né? Ela falou que corta, faz o buraco lá no chão, lá um pouco maior, né? Para fazer a concretagem. Tem que tomar cuidado com essa concretagem também por causa de forma. Se você tiver um solo resistente, um solo firme, você não precisa fazer forma no solo. Você usa o próprio solo de forma. Agora, se você tiver um solo poroso, arenoso, que está farelando, você vai ter que fazer uma forma de madeira para poder ficar estruturado a concretagem. Está sempre atento a isso. Então, por isso que, às vezes, dependendo do terreno, também a gente pede para o cliente contratar um estudo um ensaio de sondagem do terreno, para a gente ter noção da qualidade da terra, do terreno mesmo, de como ele está muito compactado, ele está pouco compactado, ele é mais arenoso, ele é mais barro vermelho, isso tudo interfere. Uma obra dessa daí, igual ela ensinou aí, o bloco calha não resolveria, não? Você resolver isso?
É uma obra pequena, ela deu um exemplo simples para a gente entender, mas resolveria. Em vez de fazer o taipá ali, né, as caixonetes, faria no bloco calha direto, né? Poderia. É, É, foi bem exemplificada, uma obra bem pequena, tinha que 4,5 metros por 5, né, o projeto. Uma obra bem simples, uma obra. é, Nós não tem tanto peso, então é uma coisa rápida de você locar, não teria mistério. Agora, vai locar um prédio, uma casa de 300 metros quadrados. é, é uma obra também, ali era um terreno plano, né? Cachoeira, a gente já falou muitas vezes sobre terrenos que não são planos. Hoje eu tive lá dei uma passadinha naquele loteamento ali no Alto Paraíso ali. Rapaz, está ficando muito legal lá. De orçamento. É o novo que está saindo aqui no alto, por cima da aviação de Itapemirim. O Paradise View. Você já foi nele? Já fui. Estão fazendo os calçamentos lá, tudo de bloquete, cara. Está ficando muito legal. Luz, 8. Eu só acho que ali tem algumas questões que a gente pode discutir isso mais futuramente, até vai ser muito bacana discutir em sala de aula, principalmente, mas ali é uma questão muito de... Tem muita casa, mas não tem comércio. Então, o loteamento que ele foi feito e ninguém vai investir num comércio local, todo mundo que morar ali em cima vai ficar muito restrito a ter que pegar carro para tudo. Também. Tem jeito, né? Tem jeito. Mas todo mundo, né? Geralmente. O Geraldo também já está saindo outro, um loteamento linear também. Mas a vista ali, eu estava olhando ali para o lado do Itabira, rapaz, é muito bonito ali. É bonito. A vista é muito legal. Era um lugar bom até para fazer uma visita, né? A gente está tentando ver como Cara. Vila Verde, é no final do São Geraldo, um pouco antes da Praia, é um loteamento que está fazendo a terraplanagem agora. Tá. Ali é um loteamento? Ali é um loteamento. Rapaz, eu imaginei que era uma empresa, alguma coisa que ia sair ali. É um loteamento linear, aquele terreno ele é comprido para dentro. Ele tem ali uma área de mata ali, né? Sim. Tem uma parte ambiental ali violenta ali. O projeto do loteamento vai ficar uma coisa bem interessante. É. Consegue levar vocês lá para ter uma palestrinha rápida sobre topografia. Olhando de frente ali, parece que é pequeno, mas é que ele vai muito lá para trás, né? Ele vai lá para os fundos. Então vai ficar legal também. Diferente. Eu vi ali. Pô, o vídeo do projeto dele eu mando para vocês no grupo. Joia. Esse aqui do alto aqui, eu até tenho ele. Esse do Paradise View rodou bastante aí já. Ele já tá... Foi um empreendimento bem sucedido, foi bem vendido, já vendeu bastante, quase 90% dos imóveis. É legal. Mas é isso aí, então, gente. A gente encerra aqui a nossa matéria. Eu vou dar tchau, né? Demais, acabaram as aulas práticas. Prova essa semana, né? Agora é a aula prática. Eu vejo vocês amanhã com a bateria que vão me entregar. Quem quiser, se vocês quiserem que eu faça uma correção aqui no Teams do trabalho de ateliê de vocês, aí vocês me falam, a gente pode marcar, eu faço com o maior prazer. Individual, com cada grupo, ou com todo mundo junto aí. Então, deixa vocês decidirem. Eu abro o projeto, eu analiso, depois eu falo com cada um sobre o projeto. Até do portfólio também, quem quiser, manda para mim aí que eu falo também. Beleza? Beleza. Qualquer novidade a gente vai se falando, eu vou falando com vocês também. No mais, Beleza. aguardo o trabalho de ateliê de vocês amanhã. Valeu, obrigado. Boa noite.